temos visto vários estudos ultimamente mostrando a influência do consumo de adoçantes na composição das bactérias intestinais. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Os adoçantes artificiais são amplamente utilizados como substitutos do açúcar por conta do seu baixo ou inexistente conteúdo calórico, o que os torna atraentes para pessoas que buscam reduzir a ingestão de calorias para o controle do peso e da composição corporal. No entanto, a relação entre adoçantes artificiais e a saúde intestinal é um tópico de pesquisa e debate contínuos. A microbiota intestinal é composta por trilhões de bactérias e outros micro-organismos que vivem no nosso trato digestório e desempenham um papel super importante na saúde digestiva, imunológica e metabólica. Estudos sugerem que alguns adoçantes artificiais podem alterar a composição da microbiota intestinal e que essas alterações podem estar associadas a diversos problemas de saúde, incluindo inflamação, resistência à insulina e distúrbios metabólicos. E na realidade, há evidências de que qualquer coisa que você faça, ou a maioria das coisas que você faz, altere pelo menos ligeiramente a composição das suas bactérias intestinais. E diversos estudos analisam adoçantes de forma mais pontual, como aspartame, sacarina, sucralose. E esses estudos são diversos e inconsistentes quando a gente fala nos reais desfechos em saúde, que é propriamente se piora a saúde do indivíduo ou não, independente da alteração da microbiota. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a pesquisa sobre o microbioma intestinal é muito nova e a gente sabe muito pouco sobre ele. E por isso, quando a gente analisa as mudanças no microbioma, ainda não conseguimos afirmar se essas mudanças são positivas, negativas ou neutras para a nossa saúde. Vou dar um exemplo disso. A estévia seria considerada por alguns como o adoçante mais inócuo, porque ele é natural. Temos estudos que mostram que ele não afeta o microbioma intestinal, mas o único impacto que eles observaram foi uma diminuição na produção de butirato em uma espécie de bactéria que tende a produzir butirato. Já no estudo sobre sucralose, eles realmente observaram um aumento na quantidade de uma espécie de bactéria que está associada à taxa mais baixa de obesidade e diabetes tipo 2, além de observarem um aumento na produção de butirato. Eu vou deixar esses dois trabalhos que eu mencionei aqui na descrição do vídeo. E o butirato parece ter muitas evidências de efeitos positivos sobre a nossa saúde. Mas o que a gente precisa deixar em aberto quando a gente discute esse conjunto de dados é que determinados alimentos ou ingredientes alimentares podem ter efeitos positivos e negativos na nossa saúde. E é essa, na real, a verdadeira questão. Eles têm efeitos positivos ou negativos? Se a gente analisar os resultados concretos, como a sensibilidade à insulina, a saúde metabólica, o risco de doenças cardiovasculares, o peso corporal, a gordura corporal, aí sim nós teremos desfechos concretos. E quando a gente analisa o efeito do consumo de adoçantes na saúde dos indivíduos, em diversos cenários nós temos efeitos neutros ou positivos. Isso porque, em estudos de controle randomizados, em que se diz para as pessoas consumirem adoçantes, essas pessoas acabam tendo um menor consumo calórico, que pode resultar em perda de peso e isso sim ter um impacto grande no risco de doenças. Mas novamente, podem haver desvantagens? Sim, eles de fato afetam o microbioma intestinal. Parece que isso pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos. A gente ainda não sabe realmente qual é o resultado no momento. Esperamos que nos próximos anos tenhamos melhores técnicas, melhores análises, mais estudos que possam chegar a conclusões mais concretas. Até agora, a gente tem algumas evidências pouco robustas
de que diferentes adoçantes artificiais podem ter impactos na microbiota intestinal. Por exemplo, estudos em animais indicam que a sacarina pode induzir mudanças na microbiota que contribuem para a intolerância à glicose. Já a sucralose pode reduzir a diversidade bacteriana na microbiota intestinal, o que pode ter implicações negativas para a saúde intestinal a longo prazo. E alguns estudos sugerem que o aspartame pode ter efeitos menores sobre a microbiota intestinal em comparação com outros adoçantes artificiais. Mas os resultados não são conclusivos. Além disso, alguns estudos sugerem que adoçantes artificiais podem aumentar a permeabilidade intestinal, permitindo que substâncias potencialmente nocivas passem do intestino para a corrente sanguínea, o que pode desencadear inflamação e contribuir para diversas condições de saúde. Embora muitos estudos iniciais sobre os adoçantes artificiais e a saúde intestinal sejam realizados em modelos animais, há uma necessidade crescente de estudos de longo prazo em humanos e bem conduzidos, para que a gente entenda plenamente os efeitos desses substitutos do açúcar na saúde intestinal e geral. Apesar dessas preocupações potenciais, é importante a gente notar que as respostas aos adoçantes artificiais podem variar entre os indivíduos. Algumas pessoas podem tolerar adoçantes artificiais sem problemas evidentes, enquanto outras podem experimentar efeitos adversos. Além disso, os benefícios de reduzir a ingestão do açúcar, como controle de peso, também devem ser considerados ao avaliar o uso de adoçantes artificiais. Para aqueles preocupados com os possíveis impactos dos adoçantes artificiais na saúde intestinal, uma abordagem equilibrada pode incluir o uso moderado desses adoçantes, a escolha de alternativas naturais como estévia ou eritritol e a manutenção de uma dieta rica em fibras, alimentos fermentados para apoiar uma microbiota intestinal saudável pode ser uma alternativa. E consulte um profissional de saúde, como um nutricionista, um médico, que pode lhe ajudar a tomar decisões informadas sobre o uso de adoçantes artificiais na sua dieta. Até mais!